Senhores presentes, senhores que estão em casa, a presente audiência ela tem como objetivo levar para a discussão da sociedade do Estado do Rio Grande do Norte um grave problema que está ocorrendo e que afeta todos nós, não só os petroleiros, não só os governantes, gestores, mas também toda a sociedade. Para aqueles que não estão acompanhando o processo, nós vamos abrir esta falação nossa com uma breve explanação sobre o problema. Todos aqui estão informados que a Petrobras atravessa um momento crítico, um momento de crise, uma crise ocasionada em consequência de muitos fatores. O fator câmbio, que eu me reporto ao principal, o fator redução do preço do Brent no mercado internacional, o fator escândalo pela corrupção, tá certo? Do governo federal e que envolveu a Petrobras na Operação Lava Jato, e isso acarretou sérios danos à imagem da Petrobras, à credibilidade da empresa, e com isso também derivou algumas dificuldades. Mas também tem outros fatores que eu me reporto como primordial para a crise que a Petrobras atravessa. Então aqui essa audiência, nós temos de quebrar mitos e dizer para a sociedade quais são os verdadeiros fatores que de fato geraram esta crise que hoje se abate sobre a Petrobras. Todos aqui acompanharam no noticiário o recente notícia do prejuízo significativo da Petrobras. Esses prejuízos são em decorrência dessa crise. Esta crise levou a empresa a tomar algumas medidas de ajustes que ferem de morte a operação da empresa e a economia, não só no estado do Rio Grande do Norte, no município de Natal, mas também em todo o Nordeste, porque este pacote foi anunciado recente com a venda de 98 campos terrestres. Dentre esses 98 campos que estão sendo anunciados, abrangendo o estado da Bahia, Sergipe e Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Recentemente foi noticiado que só no estado serão vendidos de 39 a 40 campos nesta primeira etapa. Então, nesta primeira etapa, foram anunciados cerca de 39 campos terrestres. Olha que nós temos aqui, em todo o estado, 94 campos, sendo 81 deles operados diretamente pela Petrobras e em parceria com alguns campos, e mais o restante são campos que são operados diretamente por operadoras, são campos próprios de outras empresas e que são operados aqui no estado pela própria operadora multinacional ou nacional, e no entanto esse petróleo é entregue à Petrobras que o recompra. Então, desses 81 campos, hoje diretamente operados pela Petrobras, cerca de 40 foram colocados à venda. E o que é que isso significa? Isso significa um impacto brutal para a economia do estado. Até porque, entre esses 40 campos, nós listamos alguns que são superavitários, que são campos lucrativos. Campos, por exemplo, que nem o campo de Serra, o campo de Salina Cristal, o campo de Aratum, o campo de Macau, o campo de Três Marias, Riacho da Forquilha, o campo de Três Marias, o campo de Paturi, o campo de Mossoró, o campo de Pajeú, Brejinho, Cibipe, são todos campos lucrativos, campos que, apesar em que pese toda a crise durante 2015, o Brent, num patamar como nunca visto antes, em poucos momentos da história,
A gente viu um Brent tão baixo que chegou a 29 o barril, hoje aumentou para cerca de 34, chegou a 43 e espero que se mantenha nesse patamar. Esses campos, eles deram lucro, apesar de toda a crise. E esses campos geraram agora, no ano de 2015, os 39, 40 juntos, cerca de 136 milhões de lucro bruto para o Estado. Então aí pergunta-se, como é que esses campos dão lucro e no final, quando a empresa declara no seu balanço final, apresenta prejuízo? Porque depois desse lucro bruto, vem o balanço e entra as rúbricas contábeis. Por exemplo, o impairment. O impairment, se os senhores não ouviram falar, o nome técnico contábil criado recentemente, que ele serve-se como um fator de correção dos valores dos ativos da companhia. Por exemplo, campo hoje de Salina Cristal vale, vamos dizer, 50 ou 100 milhões de reais. Então, o Brent, tá certo? A 100 dólares. Se esse Brent cai, tá certo? Isso há uma consequência sobre, tá certo? Sobre o valor de mercado deste imóvel, desse imobilizado, ou seja, desse ativo. E com isso a empresa são obrigadas. Agora, qual é a preocupação e qual é a novidade da Petrobras? É que nós, que acompanhamos o balanço, que adentramos detalhadamente a questão, achamos exagerado o valor que foi declarado este ano. Nós já tínhamos declarado o impairment no ano de 2014 de 44,7 bilhões de reais. E este ano de 2015 declaramos um de 49,7 bilhões. Só aí são 83 bilhões de reais, tá certo? No valor, tá certo? Debaixo dos ativos da Petrobras. E isso impacta a empresa de norte a sul do Brasil. E como nós falamos, qual foi o caminho que a empresa resolveu adotar? Venda de ativos. Venda de ativos significa desmonte da empresa, significa comprometer as perspectivas de futuro da própria Petrobras, significa comprometer irremediavelmente a economia de vários estados da federação, em particular do estado do Rio Grande do Norte, que tem entre os seus produtos econômicos exatamente o petróleo. Sua economia tem uma grande dependência do petróleo, e isso fere de morte já a nossa combalida economia. A Petrobras poderia optar por outros caminhos. Dentre os fatores que gerou essa crise na Petrobras, nós reputamos que o fator mais decisivo foi a questão da desvalorização cambial e dívida da empresa. Isso gerou um desequilíbrio de caixa que fez com que a Petrobras fosse obrigado a recorrer a empréstimo, a recorrer a outras fontes de receita para poder cobrir essa dívida. É muito fácil entender isso. Eu quero, o senhor está me escutando de casa, apresentar esse assunto com mais clareza e com simplicidade. A Petrobras hoje tem uma dívida de 500 bilhões de reais. Isso em valores, em dólar, significa 260 bilhões de dólares. Cerca desses 260 bilhões de dólares, mais da metade dessa dívida é composta em dólares. Então a nossa receita é real. Então toda vez que a gente vende no mercado interno e gera reais, a gente precisa cambiar isso para dólares para poder pagar as dívidas. Então por isso que no balanço da Petrobras, também a Petrobras declarou 32,9 bilhões de dólares de perdas cambiais, que é exatamente essa necessidade de converter real por dólar. Aí nós nos perguntamos, todos nós técnicos, petroleiros,
os companheiros lutadores dos sindicatos, da própria economia. O governador do estado devia estar aqui, porque já temos problemas econômicos, fere de morte a economia do estado. Tem outras alternativas? Tem. O governo do estado, a União, utilizou a Petrobras 3, 4 anos para conter o preço do petróleo. Quando o Brent lá fora deu 120, 130 dólares o barril, nós ficamos 3, 4 anos com o barril congelado. E isso ocasionou um prejuízo de perda de valores, perda de receita, cerca de 100 bilhões de reais. Nós tivemos também várias intervenções do governo, certo, do PT, ajudando estados também com antecipação de pagamento de royalties, com antecipação de receita, tá certo, para alguns estados. Então, o fato é que a Petrobras também foi usada como instrumento político, econômico e social para ajudar o país. Então, e agora? Para resolver esse problema, que se apresenta um problema, tá certo? Solúvel, viável, basta apenas que tenha vontade política. Por que o governo não intervém? Tem várias linhas que podem resolver, e o Brent aí pode dar 10 dólares, que a Petrobras vai ficar tranquila. Nós tínhamos, por exemplo, a questão do aporte de capital feito diretamente pela empresa, que tem inclusive um projeto de autoria do senador Requião tramitando no Senado Federal, e o governo não teve a boa vontade política ou a disposição para implementar isso. Mas mesmo independente de qualquer projeto de lei, independente de linha de crédito em dólar pelo BNDES, o governo também tinha alternativa de lançar ações ordinárias, que seria recomprada pelo próprio governo, aumentando de uma tacada só o capital estatal da Petrobras e capitalizando o caixa da Petrobras. Seria uma outra alternativa. Outras alternativas que surgiu durante o debate seria, tá certo? Inclusive os empregados se expuseram a isso, ao uso da distribuição da PLR para ser convertida em ações da Petrobras, como das ações da Petrobras. Os empregados também estavam dispostos a ir para esse sacrifício para ajudar a empresa. A Petrobras também tinha outros mecanismos, que seria, tá certo, com o aval do governo, antecipação de receita por reservas do pré-sal, como fez ela no início, tá certo, do governo, quando fez um aporte de 5 bilhões de barris em reserva para a Petrobras, para capitalizar a Petrobras, para ela ser operadora de pré-sal. E aí nós ganhamos 30% de qualquer campo do pré-sal. E de passagem aqui, que um dos fatores de desviamento da Petrobras foi exatamente o pré-sal. Só para contextualizar e informar vocês. O primeiro poço perfurado no pré-sal pela Petrobras, ele teve uma duração de 400 dias e um investimento de 240 milhões de dólares. Um poço, certo? Poço pioneiro. E isso levou a Petrobras a um alto índice de endividamento para investimento no pré-sal. E agora a Petrobras precisa pagar essa dívida. E tínhamos a garantia de 30% dos campos como operadora, e que o senhor, tá certo, Serra, com a ajuda do PMDB, com o aval do governo do PT, tá certo, estão agora querendo dar de mão beijada às multinacionais. E aí você vai dizer, esse vereador, e isso repercute como para nós? Repercute aqui no estado, porque o estado e o município recebem royalties, tá? E essa produção com a Petrobras, ela pode ser incrementada, ela tem mais condições, tá certo, de gerar, tá certo, um volume de royalties maior do que se for para a iniciativa privada. Inclusive, há uma emenda de um deputado federal desse estado, o senhor Henrique Alves, que devolve em óleo
o pagamento de royalties para as multinacionais que explorar óleo aqui no Brasil. Então, por tudo isso, é que nós estamos aqui hoje reunidos para discutir e levar à sociedade o risco iminente, tá certo? E o brutal ataque que a economia do nosso estado está sofrendo e está em risco com a venda desses primeiros 40 campos e com o plano de alcançarmos de 70% a 75% de venda dos campos terrestres. Nós hoje temos aqui no estado cerca de 1.400, já fomos 2.200, né? Temos cerca de, 1.600 empregados efetivos. E temos cerca de 4 a 5 mil, 6 mil, que já foi 10 mil terceirizados. Com a venda desse campo, 70% do campo, a Petrobras vai ter necessidade de manter uma estrutura dessa aqui? Não. A necessidade vai ser bem menor. E esse contingente que existe hoje aqui, ou vai ser sumariamente demitido, no caso terceirizados, ou vai ser, tá certo, transferidos efetivos, ou vão ser demitidos através de plano PIDV. Tem mais outra coisa grave. Mesmo com toda a crise, agora em 2015, os gastos da Petrobras aqui no nosso estado totalizou 3 bilhões 430 milhões de reais. Você veja que no ano de crise, juntando custo e investimento, a Petrobras ainda gastou aqui, apenas em 2015, 3 bilhões e 400 milhões de reais. Em vendendo todos esses campos, esse gasto vai acontecer aqui? Não vai mais. E isso repercute na economia, na geração de emprego, que vai deixar de ocorrer, repercute na economia pela baixa, tá certo, de recolhimento de impostos, pelas demissões e pela renda da geração indireta de emprego que iria ficar aqui, não vai mais acontecer. E também, ainda mais, se as empresas privadas, certo, que vierem adquirir esses campos, não tiverem o capital suficiente para manter o mesmo volume de produção, também vai se recolher menos royalties. Menos royalties. E isso repercute desde lá do último município produtor de petróleo, de Cerro Rosado, a Macau, a Alto Rodrigues, a Natal, que recebe royalties via governo do estado. Isso vai repercutir em toda a economia. Então, o que nós estamos discutindo hoje aqui não é qualquer coisa, certo? É uma coisa que está acontecendo nos bastidores e que, infelizmente, a crise, por outros motivos políticos, não está vindo a público. E isso vai ocorrer se não houver nenhuma reação da sociedade, pensando que é um bem, porque a Petrobras temporariamente e contabilmente apresentou um prejuízo, né? E isso, o melhor que tem é vender. Não é não, gente. Não é. Isso vai ser um desastre para a economia do estado e para a economia de todos os municípios. Então, feito essa exposição e essas considerações, nós queremos aqui agora passar a palavra para o representante do município, o senhor Carlos Alexandre, para que ele faça suas considerações, coloque suas opiniões, tá certo? E as sugestões.